desista, porque com Deus o final é sempre vitória. Raça humana, nós somos iguais. Todo mundo é a caveira com a massa cinzenta aqui. Abastece isso com pensamentos positivos, com espiritualidade do bem. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religião não. Eu estou falando dessa coisa que todos nós temos. Um jeito de pensar, uma energia para acreditar. Escolhe uma opção para trabalhar isso e vai trabalhar a sua fé, essa força que está dentro de você. E cresça, bata metas como ser humano, cresça como pessoa. Cara, gratidão. O dia começa, você tem que agradecer. Não tem nada que vale mais que isso. As pessoas já acham que precisa daquele dia acertar alguma coisa. Você já acertou, o seu dia já começou. Acredite em você. Olha, a luz chegou. Você não acredita em nada? Eu acredito em Deus. Se você não acredita em nada, acredite em você. Essa energia divina está dentro de cada um de nós. Você precisa acreditar, nem que seja em você. Você ganhou o dia, você é privilegiado. Levante e vai fazer alguma coisa. Afinal de contas, o que é a vida? Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho este limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Celebrar a vitória nos dias de hoje tem sido um desafio muito grande. O quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje. Primeiro porque confundiram o conceito de vitória. Nos ludibriam quando nos ensinam uma espécie de sucesso, de reconhecimento público, como sendo realização humana, aquela mais importante que podemos alcançar. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável, tudo bem. Mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar a ter, de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. Talvez nessa análise do porquê, por que isso está acontecendo comigo, você vai chegar à conclusão: falta de sabedoria. Quem mandou falar o que não era para falar? Quem mandou tomar a atitude errada? Então, a coisa está acontecendo na sua vida porque faltou sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz:
Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Agora, peça com fé, porque o que duvida é como as ondas do mar, que é jogado de um lado e para outro. Está no seu coração. Lembra, não precisa falar nada para ninguém. Só faz. Não anuncia nada para ninguém que você vai fazer. Só faz os baratos. E vai fazendo. Quanto mais você faz, mais ocupado você está. Mais sua mente está ocupada. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto, para que você possa chegar até onde você quer. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme, e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias, você consegue perceber os buracos que você passou, você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é para o retrovisor que você vai, é para o para-brisa. E no para-brisa, até os entes queridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não está dando bom dia. Então, cara, olha para frente, começa de novo. É você ser um ser humano melhor, você ser mais solidário, você aceitar não, você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada, a sociedade mais equilibrada e países melhores. Então não é o que a sua família pode fazer por você, é o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você, o que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo que o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país, e não mudar de país, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos. Não pare, descanse. Isso parece ser tão óbvio. Talvez você olhe e diga assim, mas isso é óbvio, quando eu me canso, eu descanso. Se isso é tão óbvio, por que muitos de nós não descansamos quando estamos cansados? Porque a verdade é que para muitos de nós, assumir que você está cansado é uma vergonha. Assumir que você está cansado de algo demonstra fraqueza. Assumir que eu estou cansado em algum determinado momento da minha vida vai talvez trazer uma instabilidade na minha relação, na minha família. Imagina eu como pai, talvez chegar para os meus filhos, para minha esposa e dizer, eu estou cansado. O que isso pode acarretar, o que isso pode gerar dentro da minha casa? Então a verdade é que nós, mesmo cansados, continuamos insistindo em fazer algo, quando a verdade, Jesus está nos ensinando, ei, senta e descansa. A verdade é que eu e você precisamos compreender que há sim momentos na nossa vida que vamos nos cansar, e estar cansado é normal. Em algum determinado momento da sua vida você vai se cansar. Você vai se cansar do seu marido, você vai se cansar da sua esposa, você vai se cansar dos seus filhos, você vai se cansar da correria do dia, do trabalho. E descanso não é achar que Deus vai fazer a nossa parte. Você dizer que você está descansando em Deus não significa que Deus vai fazer por você aquilo que depende de você fazer. Alguém chega para você e diz, e aí meu irmão, como é que você está? Estou descansando em Deus. A verdade é que você está deixando de fazer aquilo que corresponde a você fazer. Então descansar não significa olhar e dizer, está na mão de Deus, e aquilo que depende de mim eu vou esperar que Ele faça. O que a vida tem que ter para valer a pena?
A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Como é que você pode lidar com as adversidades e as lutas da vida? Como é que você pode encarar as lutas e as adversidades que eu e você encaramos na jornada da vida? Faça um autoexame do porquê você está enfrentando isso na sua vida. Analise as razões do porquê. Talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer, talvez, ao você analisar as razões do porquê, a fazer um autoexame de tudo que está acontecendo com você, você vai poder chegar a essas conclusões, certo? Uma, você pode amenizar o problema, você pode diminuir a força do problema, você pode aprender a lidar com o problema só pela análise. Você também vai poder chegar à conclusão que o que está acontecendo com você é uma lei da vida que está para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. A dor, ela vem com dois destinos preparados: o sofrimento, você perdeu alguém, sofrimento; perdeu o emprego, sofrimento; quem você amava te traiu, te apunhalou pelas costas, sofrimento. A dor pode te dar o sofrimento, ou a dor pode te dar o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor, ela é obrigatória, ela é inevitável, ela vem para todos. Já o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Só que a gente não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito pra gente, mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida pra gente aprender a lidar com as coisas. O problema não é o que acontece com você, grave isso por favor. O problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima: eu sofro muito, eu sou injustiçado, você não conhece o meu passado, meu pai, fulano, ciclano, o governo. Você pode continuar culpando todo mundo, se vitimizando, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está com você. Você só não sai dessa situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Sabe por que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus, eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já viu que a sua vida é um eterno aqui e agora? Esse aqui agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente, só sente o calorzinho da vida.
E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento. E depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento, ele não consegue viver mais o aqui e agora. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Talvez você esteja desorientado nos seus pensamentos. Seus pensamentos que pensam só besteira. Pensamentos de desistir de tudo, pensamento de desistir da família, pensamento de desistir do seu casamento, pensamento de desistir dos seus filhos, pensamento de desistir do seu trabalho, pensamento até mesmo de desistir da própria vida. Eu não sei como é que você está. Talvez você está desanimado. Ei, sabe quando você está no fundo do poço e de repente vem uma luz? É como se viesse agora uma luz do túnel, a luz da fé. Eu estou nessa situação também, talvez pelos meus pecados, talvez pela minha própria culpa, talvez pelas minhas misérias. Eu estou nessa situação e você tem que dizer para Deus: Deus, talvez a minha vida não anda para frente, talvez a minha vida não está abençoada, talvez minha vida está toda empacada, talvez por minha culpa, pelos meus vícios, pelas minhas mentiras, pelas minhas invejas, pelo meu mau caráter. Mas uma coisa eu te peço, tem piedade de mim. Não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que ele te ama. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial, corra atrás dele. Mas o seu processo acontece mesmo é lá na sua vida, no seu dia a dia, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Isso é coisa de fraco. Dá para derrubar essa paredinha aqui que está me incomodando? Não. Passa, descobre um jeito de passar por ela. Dá para tirar o mar da frente? Não. Põe o pé na água. E aí você vai ver o que vai acontecer. Dá para derrubar as muralhas? Não. Grita na beirada dela. Essa metáfora é linda. Insista. Grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele, corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. As pessoas têm que aprender hoje a entender que a gente precisa de sofrimento. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento.
dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro desacostuma a viver com problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. E cara, isso está ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar para o outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói para você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Todo dia de manhã eu dizia para mim mesmo, está cada dia melhor. Sob todos os pontos de vista, está cada dia melhor. Porque você começa a pensar de forma diferente. Você começa a dizer para você mesmo, hoje é o começo dos melhores dias da minha vida. Acredite, começa a mudar, porque o teu cérebro começa a aceitar que as coisas estão mudando e estão melhorando. Você precisa ir contra a correnteza. Quando todo mundo diz para você que não é possível você ser motivado, que não tem condições no mundo para você se motivar, aí é que você tem que trabalhar para se motivar, aí que você tem que se autoconvencer. Não acreditar nas notícias ruins e acreditar que você pode ser melhor do que os problemas. Você precisa acreditar que você pode fazer a diferença. Use tudo que te acontece de ruim para você usar isso como uma plataforma para você subir. Dentro do teu potencial, você pode fazer muito mais do que você está fazendo agora. Acredite, você pode ser muito melhor que você já é. Acredite, você pode fazer muitas coisas melhores. Comece a acreditar que você pode melhorar. E pare de reclamar, pare de ver teus pontos negativos. Comece a te automotivar. E até use às vezes a tua fraqueza para conseguir uma vantagem com isso. Me disseram que o objetivo da vida é ficar rico. E a mentira constitui patrimônio. Ganhar dinheiro sempre me pareceu pouco. Uma angústia que não passa quando a vida é vazia. E uma vida atrás de benefícios materiais é uma vida vazia. E para mim isso se comprova porque você morre. Você morre e todo o patrimônio fica. Você não leva. O que você leva? Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. É muito pouco tempo para isso. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada, chega de gente indisposta para assumir a vida. O que você quer da vida? Eu respondi tudo que eu puder levar, porque dinheiro, conforto, consideração social, privilégio, para mim é pouco. Eu queria mais do que isso. O que era que eu queria, eu não sabia bem. Mas eu queria ter satisfação da vida. Eu não tinha, eu não sei o que eu quero da vida. Mas eu estou aprendendo o que eu não quero. Eu não vou ver o mundo justo, mas eu trabalho por um mundo justo. Porque se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Se eu tenho uma existência que beneficia o meu entorno, que eu vejo que as pessoas dão proveito, que é bom para outras pessoas, isso me realiza. Eu não consigo usufruir de privilégios diante da miséria. Eu acho constrangedor, eu acho vergonhoso. A programação é que você seja um competidor implacável. E isso não só o modelo de ensino, mas sobretudo a mídia comercial, que se infiltra em cada casa, usando psicologia do inconsciente para criar valores falsos, materiais, superficiais, para criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia, porque as vidas são deprimentes quando são focadas só no material. Steve Jobs diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. O problema não é o dinheiro.
problema não é a matéria, o problema é a ambição, o problema é o egoísmo, o problema é a ânsia, o problema é a necessidade de ser melhor do que os outros, uma necessidade implantada, artificial. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Se o sentimento estivesse no primeiro plano, a sociedade seria outra. Desce daí que você não é capaz de comandar. Quem vai comandar é o sentimento. Na vida a gente vai ter muitas situações ruins, desesperadoras, cansativas, desafiadoras, estressantes. Vão ter muitas situações que a gente gostaria de jamais atravessar. Existem sofrimentos que nos levam a um nível de vergonha muito grande. O mundo nos engana quando nós começamos a pensar que só é possível ser feliz quando se tem poder, quando se tem sucesso, quando se é conhecido de muita gente, quando se faz algo de extraordinário. O mundo nos engana quando nos coloca para subir escadas altíssimas, que não são feitas para as forças de nossas pernas. Muitos problemas na sua vida vão acontecer, muitas fornalhas vão estar na sua frente, muitos naufrágios vão acontecer. Lá no seu local de trabalho, lá no seu quarto, quando ninguém te vigia, quando ninguém te olha, pelo compromisso, que nem sempre é noticiada, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro ao final do dia, e nós dormimos felizes, sabendo que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, que vivemos o que deveríamos viver, que amamos quem deveríamos amar, que perdoamos quem deveríamos perdoar. As pessoas precisam ter mente de sucesso, colocar que você vai ser vitorioso e vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das pessoas que te cercam quando você decide ter sucesso, decide mudar a sua vida. Se você continuar mudando as tuas crenças em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é: encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Não existe uma fórmula do sucesso sem trabalho. Não dá para as coisas acontecerem. Vamos dar valor para quem abre a porta para a gente. E não vamos fechar essa porta não, porque o mundo dá muitas voltas. Um dia eu estou aqui, outro dia eu posso não estar mais aqui. E aí, de repente, a única chance de você se reerguer são as pessoas que te cercam. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. O mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir. E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar: seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. A gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro.
porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja, porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. Quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo, tirar proveito, fazer parte dos 80% que dá certo, assumir responsabilidade e depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. Não fazer nada também não é descanso. Sabe aquele dia que você fala, hoje eu não vou fazer nada? Aí você fica em casa o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, e você chega à noite e diz, meu Deus, eu não fiz nada. E eu tô, parece que mais cansado. Porque não fazer nada não é descanso. Se você já imaginava isso, descarta da sua vida. E eu não posso descansar ao ponto de tirar as minhas armaduras e ficar vulnerável, aberto para isso. Eu preciso me manter, ainda que descansando, com as minhas armaduras. Porque a qualquer momento o inimigo pode tentar me atingir. Quando a verdade é que tem muita gente que desiste antes mesmo de fracassar. Se você olhar uma jornada, você vai ver que muitos não alcançam o final dessa jornada, o que nós chamamos de sucesso na vida, porque ao longo dessa jornada desistem. Antes mesmo de obter algum tipo de erro, de fracassos ou de derrotas ao longo do caminho, que é normal, você já desiste. Descansar não significa que você fracassou. Não é você, não é na força do teu braço, não é no seu conhecimento, não é na sua informação, não é no seu network, não é em nada disso, é em Deus. Descansa e aguarde por Ele com paciência. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Por que você decide não fazer nada? Porque ser feliz é questão de decisão e você faz todo dia. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome, para te trocar de roupa, ou para te levar no banheiro, cara, para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. Que a maioria dos obstáculos que você
vai enfrentar no meio do caminho pode ter sido colocado por você mesmo. Não existe sucesso sem sucessão. Só existe sucesso quando, após a sua passagem, alguém pode continuar dando sequência àquilo que você iniciou. Para de transferir para Deus as coisas que você deveria fazer no meio da tempestade. Para de botar a culpa em Deus ou no diabo as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Tem gente aqui que está parado, com a vida parada, por causa da palavra de uma pessoa. Uma pessoa falou que você não presta, uma pessoa mandou uma indireta na rede social, uma pessoa te bloqueou no WhatsApp. Tem gente que está sem dormir porque foi bloqueado nas redes sociais. Em uma geração que as pessoas têm o poder de bloquear na rede social, a gente aprendeu a silenciar problemas e não mais resolvê-los. Está mais fácil, eu vou bloquear ele, não vou mais falar com ele, do que ir lá e resolver. E com isso aumenta as dores emocionais, aumenta a insônia, aumenta o ataque de pânico, aumenta a depressão, porque a gente está se distanciando de pessoas. Mas da mesma forma que pessoas nos feriram, são pessoas que vão nos curar. Porque a maturidade que você tem hoje, o poder de tomar decisões que você tem hoje, é fruto do que você aprendeu com os erros do passado, com as dores do passado. A dor só volta se você não aprendeu com a primeira. E da mesma forma que dor só acontece uma vez, caso você aprenda, quantas vezes o fogo caiu do céu com Elias? Uma. Quantas vezes Lázaro ressuscitou? Uma. Quantas vezes o aleijado do tanque de Betesda andou? Uma. Porque milagre acontece uma vez. Se você precisou de 2 vezes, você fez alguma coisa errada nesse processo. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível quando amadurecer diante do sofrimento, diante da decepção, da amargura, quando você abandonar as coisas que freiam o teu futuro. Você não sabe mais o que parece ser o fim do túnel. Na verdade pode ser o início de um novo ciclo. Sabe, a vida acontece no improviso, sabe? Acontece no dia a dia, acontece a gente descobrindo coisa nova. Se a gente for ouvir o que os outros têm para falar, a gente nunca vai seguir o que a gente tem verdadeiramente dentro da gente. Isso é meio triste, mas é sincero. A gente precisa seguir o que nosso coração diz, a gente precisa estar ouvindo o que a gente tem aqui dentro e seguir, cara. Por mais, sei lá, talvez triste seja para os outros, mas não faz mal, são os outros, e os outros são só os outros. A gente é nosso melhor amigo. Nosso trabalho, o que está perto da gente, o que a gente faz, nossos hobbies são nossos melhores amigos. O resto são colegas, pessoas próximas e tal, mas elas são muito voláteis, né? A segurança da gente mesmo, ela é muito mais bonita, muito mais profunda. O mundo, nosso mundo externo, o que a gente almeja, a gente precisa perder um pouco às vezes do nosso mundinho. E tudo bem. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, eu estou dizendo que é necessário fazer caso você sinta isso. Você está muito bem resolvido e está ótimo, né? Não precisa se cobrar. Né? Às vezes as pessoas ficam também, nossa, minha vida é tão normal e todo mundo fazendo tanta viagem, tanta coisa, mas você tá feliz assim? A gente pode ser confuso, a gente tem que se respeitar no meio da confusão, a gente tem que conversar com essa confusão e entender que a vida são grandes elevações de confusão. A gente tá mais confuso, menos confuso, sentir perdido, tudo bem se sentir perdido, faz parte, a gente tá aqui. Acho que a gente tem que se deixar um pouco levar, tipo um rio, e vai aproveitando as paisagens que vão surgindo, sabe? Vão curtindo esse momento, curte a confusão. Uma hora essa certeza vai vir, então você vai sentir. Confia que teu coração vai saber fazer essa triagem do que é bom pra você ou não, entende? Você só tem que ter sensibilidade pra perceber. Deixa a confusão, deixa o redemoinho vir, não tenta fugir sempre da confusão, deixa ela te levar um pouco, sabe? Deixa fluir, uma hora ela vai parar e o teu coração vai saber onde parar, o teu coração vai saber o que tem que ser feito. Confia no teu poder, confia na vida, no poder da vida de distribuir bons momentos. Nem sempre a sua cabeça e o padrão vão te ajudar a escolher o melhor para você. O teu coração e a tua verdade vão escolher. Que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus, tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo,
Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele, hoje está distante, está atolado no pecado, ou então está aí sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que, em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus, e eu uso este nome agora para declarar salvação. Não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando, Ele tem poder e Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Nunca se renda à mediocridade, nunca limpe o sangue no olho. Eles querem que tu se contente com pouco dinheiro, pouca diversão, um relacionamento mediano, amizades rasas, uma vida mediana. O mundo tá caótico, mas não é porque o mundo tá caótico que tu vai se voltar pro caos do mundo. Se volte sempre pro indivíduo e não naquilo que tu não tem controle. Isso significa tu dar atenção para aquilo que tu tem controle, para você mesmo e não pro mundo como um todo, pros problemas do mundo. Isso você não controla. É simples, se o mundo está mais difícil, fique mais forte e encare tudo isso como se fosse um jogo. Hoje, tu tem a oportunidade de jogar um jogo de videogame na vida real. Se tu tá chegando aos 25 anos e tu não tem uma ideia de como vai ser teu futuro, tu não tem uma carreira e não pretende ser o melhor na tua área, ou não tem uma ideia genial de negócio, então tá na hora de tu começar a pensar em que buraco tu tá jogando o teu tempo e desperdiçando a tua energia vital. Começa a pensar quantas horas por dia tu gasta nas redes sociais, admirando a vida das outras pessoas e vendo como a vida das outras pessoas é melhor do que a tua. Na verdade, não é melhor do que a tua, porque essas pessoas fazem as mesmas coisas que você. A questão é que você faz isso como se fosse uma droga. Você consome essas informações como se fossem droga. Tá tentando ficar cada vez mais conectado quando na verdade deveria estar se desconectando daquilo que não importa para ti. As pessoas reclamam que elas estão cansadas, desmotivadas, desanimadas, mas nunca param para pensar quais são as coisas que estão drenando a energia vital delas. A motivação tá aí, ela sempre existiu. Quando você está desmotivado é porque alguma coisa está drenando a tua energia vital. O que está drenando a tua energia vital hoje? Tua motivação? São as filas, o trânsito, o Instagram, são as drogas, o álcool, são as ideologias, é a guerra dos sexos, é um relacionamento problemático, é uma paixão não resolvida, a ex que terminou contigo. O que é que está drenando tua energia? Tanto a física quanto a mental. O teu maior ativo de investimento não é dinheiro, é o teu tempo, é a tua energia. Onde tu coloca a tua energia? Onde é que tu coloca o teu tempo? Por mais que pareça papo de autoajuda, mas a matemática do sucesso é muito simples. Bons hábitos mais corpo e mente potentes mais conhecimento igual a sucesso e criação de realidade. E mesmo que vitimismo seja a moda hoje em dia, tu não precisa fazer parte dessa modinha. E nunca se esqueça que quanto mais de baixo você sair, mais consistente será o seu império. E a minha mãe me ensinava que a primeira coisa que tinha que fazer de manhãzinha era pôr o joelho no chão e agradecer. Agradecer o dia, o privilégio do dia. A luz que entrava no barraco era o privilégio de entender que era a luz divina, que eu tinha oportunidade de mais um dia. Entender que você é gente e agora só depende de você. Cara, aprenda a ter humildade, exercer os valores e ouça as pessoas que gostam de você. Olha a grandeza que está dentro de você, que você não está usando, a capacidade que você tem, as falsas crenças que diziam lá atrás para você que você não pode. Gente, nós somos normais, nós somos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém mais inteligente que ninguém. Na essência, nos valores, quando você acredita em você, vale o que você pensa, do jeito que você põe nessa máquina, que você mesmo construiu, que é um programa, um software. Você põe aqui pensamento, cuidado com o que você está pensando, blinde a mente com pensamento positivo, deleta aquilo que não interessa. Você não perde o armazenamento positivo, deixa armazenado aquilo que interessa, reinicie e começa de novo. Mentalidade positiva e leve, não carregue lixo. E não acredite quando as pessoas dizem para você que você não pode.
Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Quantas vezes nós perdemos horas e horas do nosso dia lendo a fofoca, lendo isso, lendo aquilo. Isso não agrega absolutamente nada em nós. Não nos faz avançar em nada, absolutamente nada no processo. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer, de que há muita coisa a ser buscada e que você não está fadado a morrer com os defeitos de hoje, que você não precisa ser refém dos medos que você hoje tem, medo dos seus fracassos, medo do que passou, medo do que virá, que hoje você pode se transformar numa pessoa nova, pela força do olhar de Cristo, que nos diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O ser humano, individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência de sua identidade. Ele perde a consciência de quem ele é. Ele perde a consciência do que é a vida. A vida, o que é a vida? Perde a capacidade de perceber que a vida é breve. Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida e lembrar que a vida é breve e frágil. Primeira coisa é enxergar. As pessoas querem encontrar saídas e não tem saída, tem caminho. Enxergar a realidade é a primeira coisa para fazer antes de você decidir o que fazer. A sociedade humana ainda não é humana, ela está ensaiando para ser. E eliminar essa ânsia de ver o mundo evoluindo. A gente não vai ver o mundo evoluindo, a gente vai ver o mundo evoluindo. Se você sonhar com o mundo perfeito, você vai morrer desiludido. Se você se contentar em trabalhar no aperfeiçoamento do mundo, você vai cumprir sua vida com satisfação. E vai saber que você não vai colher esses frutos. Você vai estar plantando. E só isso vai satisfazer a sua vida. Porque o que determina quem confia no Pai não é passar por dificuldade, porque isso qualquer um passa. É não morrer, independente das dificuldades, independente do problema, independente da situação difícil. Morrer, eu não morro. Você também tem que descobrir aí, no contexto da sua história, descobrir o seu jeito de fazer Jesus acontecer em você. Porque ao final de tudo, minha gente, quando espremer tudo o que a gente fez, quando nós estivermos diante da vida, diante do fim, quando nós tivermos que dar notícia a nós mesmos, não ao outro, quando você tiver que olhar para você, quando espremer tudo o que você realizou, tudo aquilo que você considerou sucesso, realização, só vai ficar uma coisa, e talvez seja essa a única pergunta que Deus vai nos fazer no momento em que nós estivermos diante dele, neste juízo final. Só pode preparar bem o fim aquele que se interessa pelos inícios. A vida começa a mudar no dia que você resolve mudar a sua vida. Porque a gente não muda a vida em 3 meses. A gente muda a vida quando a gente decide mudar. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha um sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado.
É muito melhor que você chegue lá na frente e diga: bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. Você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Sucesso inicia quando você decide ter sucesso, decide mudar a sua vida. Não existe tempo para isso. Mas não é isso que vai impactar vocês. O que vai impactar é vocês não deixarem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Não esqueça nunca da onde vocês vieram. Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz: amanhã eu vou acordar às 5 e vou fazer exercício, e se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e de te tratar que nem fraquinho. Você é forte. Quem não conhece a tua história vai falar mal do teu momento. Mas quem fala mal do teu momento não merece fazer parte da sua história. Por isso que existem algumas pessoas que ficam exatamente onde tem que ficar na sua vida, longe. Entenda que uma pessoa infeliz, ela vai falar mal de você independente do bem ou do mal que você fizer, porque quem é feliz vive, quem é infeliz vive vendo o outro viver. Quando você se sentir-se insegura, vacilante, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesma. Se eu olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você, você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesma. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Farinha de trigo. Você gosta de comer farinha de trigo? Crua? De jeito nenhum. Óleo? Beber um copo de óleo? Sal, uma colher de sopa de sal. Uau! Fermento, intragáveis ao paladar. Mas coloque tudo isso junto, misture muito bem, bata, amassa, sove, dê soco em tudo isso, coloque no fogo. Qual o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui. São intragáveis quando engolidos separados e crus. Mas no final nós encontraremos o verdadeiro sabor que Deus tinha reservado para nós lá na glória. Alguém já tentou destruir os seus sonhos? Alguém já tentou impedir que você desse passos? Alguém já tentou calar a sua voz? Eu já estou no fundo do poço e ninguém vai me parar. Eu não vou ter respeito humano. Eu não quero saber a opinião dos outros sobre mim. Eu não quero saber o que os outros vão pensar ou vão falar de mim. Eu vou continuar. Mesmo que as pessoas falem mal de mim, mesmo que as pessoas me persigam, mesmo que aconteça isso, mesmo que aconteça aquilo, eu continuarei. Quando as coisas estão difíceis, talvez é o grande sinal de que você está no caminho certo. Você quer que Deus opere maravilhas, libertações, curas, milagres na sua vida? Você vai precisar abandonar as suas capas, abandonar as suas mentiras, abandonar as mágoas que você traz no coração de tal pessoa, porque tal pessoa me machucou, eu não perdoo, não falo e tenho uma mágoa cruel. Você vai precisar abandonar essa capa, porque você quer ter uma vida nova. Levanta-te. Coragem. Levanta-te. Não se prostre-se. Levante-se. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando este jardim e descuidamos. Cuidamos pouco de nós, dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos. Reclamamos de que não temos ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos.
Olhe para frente. Teu momento não define a tua história. Independente que você está passando agora, isso que você está passando agora no teu presente são reflexos do teu passado que não podem atrapalhar o teu futuro. Então é a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje, entendendo que isso é um processo. É como a borboleta, né, que antes de ser borboleta é uma lagarta, que ela entra no casulo e quem está de fora pensa, o que está rolando lá dentro? Então eu não sei qual é o teu processo, eu não sei o que você está passando, eu sei que você vai sair desse processo uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, porque o teu momento não define a tua história. A minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Existem os ladrões de alegria, os sequestradores de felicidade, aqueles que insistem em assaltar a sua paz. São pessoas que sempre têm uma palavra para te machucar, para te ferir, para te desacreditar. A culpa é de quem tentou roubar ou quem se deixou ser roubado. Que algumas pessoas vão nos ferir, sim. Você precisa estar preparado para isso, porque nunca vai parar. Mas outras vão curar. O veneno mais poderoso do mundo está aqui, ó. Vamos supor que aqui dentro dessa caneca tivesse o veneno mais poderoso do mundo. Eu posso estar aqui, ó, a 5 centímetros de distância. Ele não tem efeito nenhum sobre mim, a não ser que eu decida pegar e beber. Se eu beber, morri. Mas se só botaram para mim beber, não me mata. O que isso quer dizer? Que palavras são venenos. Mas elas só te destroem e te matam se você beber. Se entrar por aqui e sair por aqui, não tem efeito nenhum sobre você. Vida sem movimento é vida estagnada, paralisada, estacionada. Se não houvesse movimento, se não tiver movimento, como é que seria a vida? Acomodada. Uma vida de acomodação. O ser humano gosta de um lugar de acomodação. Porque o lugar de acomodação, sabe o que é? Não dá trabalho. Vida sem movimento é vida acomodada. Vida sem movimento é vida atrofiada. Vida sem movimento, desânimo. Ânimo vem da palavra alma. É vida, ação, desejo de vencer, desejo de conquistar, alegria, satisfação. O camarada perde o ânimo. Não tem ânimo de correr atrás, não tem ânimo de lutar, não tem ânimo de agir, não tem ânimo de ir para frente. Vida sem movimento é vida de desânimo. E vida sem movimento é vida de derrota. Movimento produz mudança. Mudança produz novo conhecimento, novas oportunidades, novas experiências. E estas 3 coisas vão produzir crescimento, progresso, desenvolvimento, maturidade. Mas a palavra-chave é crescimento. E o crescimento vai produzir vitórias, realizações. Tudo começou com movimento. Não desista. Sabe por quê? Porque se você tem Deus, você tem uma esperança maior do que qualquer pessoa. A nossa esperança transcende qualquer coisa aqui da terra. Pode ter derrota, pode ter dia mal, o ano todo foi ruim, o tempo de vida foi ruim. Com Deus, o final é sempre vitória. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de agradecer pela vida, que mesmo passageira, ainda está em nós.